Hoje vamos falar de teoria da conspiração. Exatamente. Vamos dar uma analisada aqui nas conspirações que já aconteceram ou supostamente aconteceram no futebol. Para abrir nossa lista, vamos do caso do Povo Pou, aquele que ficou famoso na Copa de 2010 por acertar os resultados. O Povo Pou morreu dia 25 de novembro daquele mesmo ano, de 2010. Mas segundo uma cineasta chinesa que estava produzindo um longa-metragem sobre a vida do Povo Pou, meu irmão, tá faltando o que fazer na China, porque produzir um longa-metragem sobre a vida de um povo, cê tá de sacanagem, ô Xing Ling? Mas vamos lá. Segundo essa cineasta, o Povo Pou não teria morrido dia 25 de novembro de 2010. Morreu ontem na Alemanha um mito. O Povo Pou. O povo profeta que acertou todos os 8 palpites que deu durante a Copa do Mundo da África do Sul. O da final, inclusive. Para nós pitaqueiros, Pou era muito mais do que um molusco. Era um ídolo, uma inspiração. Pensamos até em convidar o mestre para participar dos pitacos do Brasileirão, aqui do Bom Dia Brasil, mas não teria graça, né? Ele acertaria todos. Mas sim há muito tempo atrás, e que aquele povo tinha sido um substituto do Povo Pou. E que, na verdade, o povo não estava acertando os resultados, eles já eram pré-determinados e eles já sabiam quem iria ganhar ou não. O que mais me surpreende é a galera acreditar que, na realidade, o povo acertava de verdade. Qual é a diferença que faz se era o Povo Pou ou não? Mas tudo bem, essa aí é uma das teorias. Nosso nono caso é muito famoso, é o caso Everton. Nosso nono caso é um caso muito famoso e recente, é o caso da Portuguesa em 2013 e a escalação irregular do Everton. Substituição no time da Portuguesa, entrando o número 18, Everton, e saindo o número 10, Wanderson. É óbvio que a Portuguesa agiu com negligência. Naquele ano, a Portuguesa se salvou do rebaixamento e o Fluminense foi rebaixado. Mas houve uma reviravolta lá no tapetão e o Fluminense acabou ficando na primeira divisão e a Portuguesa caindo. Ela acabou sendo rebaixada porque foi acusada e provado que tinha escalado um jogador de maneira irregular. E isso, pelas regras e pela lei lá, era acarretado em perca de pontos. Eu não lembro exatamente quantos pontos, mas isso fez com que a Portuguesa caísse para a segunda divisão. O ex-presidente da Portuguesa, Lídio Lico, insinuou que o Fluminense e sua patrocinadora na época, a Unimed, estariam por trás desse caso e causaram tudo isso aí que aconteceu com a Portuguesa, que hoje está na Série D ou sem divisão. Outra corrente por trás desse acontecimento é de que o Flamengo seria líder do complô, já que também perdeu pontos por uma escalação irregular e só não foi rebaixada porque a Portuguesa também perdeu. Em oitavo lugar tem um acontecimento de muito tempo atrás, que era a ditadura contra o Barcelona. Nas semifinais da Copa del Generalíssimo de 1943, o Barcelona venceu o Real Madrid pelo jogo de ida pelo placar de 3-0 e a torcida do Barça emitiu gritos de guerra. E naquele período de ditadura, isso não foi bem aceito. No jogo da volta, o Real Madrid simplesmente enfiou 11-1 no Barcelona, que até hoje é a maior goleada da história do clássico. E surgiram muitos boatos de que um general lá de Madrid teria visitado o vestiário do Barcelona e lembrado a galera de que eles só estariam ali e podendo atuar vivos por uma generosidade do regime espanhol. Aí fica a dúvida, não sei o que aconteceu. Até porque em 1943, né, meu querido? Tá, me ajuda aí, pô. Em sétimo lugar fica o jogo combinado, supostamente combinado, na Eurocopa de 2004. Na ocasião, a Itália dependia do jogo entre Dinamarca e Suécia para se classificar para o mata-mata da Euro de 2004. Os únicos placares que não interessavam e que daria vaga para as duas seleções que estavam se enfrentando seriam um empate de 2 gols ou mais. Menos que isso, a Itália se classificaria para a Copa. E o jogo acabou 2-2, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Assim, as duas seleções, Suécia e Dinamarca, se classificaram e a Itália ficou de fora. E surgiu muitos boatos na imprensa de que durante o jogo os jogadores conversaram e combinaram esse placar para que as duas seleções se classificassem.
fase. O que não adiantou muito, porque na fase seguinte as duas foram eliminadas. Mas fica aí a dúvida. Será que eles realmente combinaram o jogo para que a Itália não passasse de fase? Afinal, seria um adversário muito forte, a menos na disputa. Lembrando que a Itália foi campeã mundial em 2006 e as duas se classificariam. Convenhamos aqui que é muito possível disso ter acontecido. Em sexto lugar, o doping de Maradona em 2004. Cortaram as minhas pernas. Foram essas as palavras que Maradona disse após ser cortado da Copa de 94 por uso de substâncias proibidas. Ele jurou pela vida das duas filhas de que não tinha feito uso de nenhuma substância para atuar naquele Mundial. Botaram a culpa no novo preparador físico de Maradona, que foi contratado justamente para deixar ele tinindo para a Copa. Só que surgiram teorias de que aquele preparador, na verdade, era um infiltrado da CIA para tirar o Maradona da Copa a pedido dos Estados Unidos. Lembrando que a Copa de 94 foi nos Estados Unidos, porque eles não queriam a má influência de Maradona, que já tinha se passado por várias polêmicas, uso de droga, e não queriam vincular a imagem dele àquela Copa. E ficou isso no ar. Será que realmente os Estados Unidos chegaram a esse ponto de colocar um infiltrado da CIA para tirar o Maradona da Copa, ou ele realmente fez uso de alguma coisa? O Maradona não é muito confiável, né? Então não dá para saber. Em quinto lugar, fica aqui a festa na piscina dada por Cruyff antes da Copa de 74. Às vésperas da final de 74, entre Holanda e Alemanha, um tabloide alemão, o Bild, muito famoso, deu uma notícia de que Cruyff, Johan Cruyff, o craque holandês, teria dado uma festa na piscina regada de bebidas e prostitutas na véspera da final da Copa. A Holanda perdeu aquela final para a Alemanha e mais tarde o Cruyff veio dizer que ele demorou a dormir naquele dia porque passou a noite inteira se explicando para a mulher sobre aquela notícia. E até hoje não foi desmentido que realmente aconteceu essa festa. O Cruyff nunca chegou a público e veio a dizer que não aconteceu. Ele simplesmente deu essa declaração aí. Em quarto lugar, fica o caso do bracelete de Bob Moore. Bob Moore era o capitão da seleção inglesa. A Inglaterra partia rumo ao México para a disputa da Copa de 70. E antes de chegar ao México, a Inglaterra fez uma parada na Colômbia para fazer um amistoso contra a seleção local. E lá, em um hotel, Bob Moore, que era o capitão do time, foi acusado de roubar um bracelete. E ele chegou aí preso. Isso abalou psicologicamente o craque inglês. Mais tarde, Moore foi solto, porque não haviam provas suficientes para que ele fosse preso ou comprovado de que ele teria mesmo roubado esse bracelete. Aí começaram a surgir os complôs. Disseram que as seleções sul-americanas tramaram isso para tirar ele da Copa e abalar ele. O que no fim deu certo. Apesar dele ter jogado a Copa, a Inglaterra caiu nas quartas de finais. Em terceiro lugar, temos a teoria de João Avelange sobre as Copas de 66 e 74. Nessas Copas de 66 e 74, o inglês Stanley Rose era presidente da FIFA. E as escalações de árbitros ingleses e alemães para os jogos do Brasil deixou Avelange muito desconfiado. Para ele, houve favorecimento aos anfitriões nas duas Copas. Lembrando que o Brasil jogava com a base das seleções campeãs em 62 e 70. E João Avelange ainda vem a público e diz: a Inglaterra ganhou mais alguma coisa depois daquilo? Não. Então pronto. Para ele, houve favorecimento aos alemães e aos ingleses naquelas Copas contra o Brasil e por isso o Brasil não conseguiu passar à frente, por interferência externa. Bom, não sei. O João Avelange também não é muito confiável e a gente chega lá rapidinho. Argentina e a Copa de 78. João Avelange era o presidente da FIFA nessa época. A Copa de 1978 foi realizada na Argentina e a Argentina queria muito esse título. Só que naquela ocasião, para a Argentina chegar à final, teria que ganhar de 4 gols de diferença do Peru. Caso contrário, a seleção brasileira faria a final contra a Holanda. Resultado do jogo? 6-0 para a Argentina. E a Argentina foi para a final em sua casa e se sagrou campeão daquela Copa. Mais tarde, uns tabloides lá do Peru anunciaram que houve um acordo entre as ditaduras dos dois países e tramaram esse resultado aí. Combinaram para a Argentina poder ir para a final em casa. O João Avelange desmente isso e acusa outras Copas, que não era sob o seu mandato. Agora, vamos confiar? 6-0? Senão o Brasil ia decidir uma Copa dentro da casa deles?
É meio, né? Porra, você confia em argentino? Eu não confio em argentino. E nem no João Avelange. Em primeiro lugar, temos Günther Schweitzer. De 98 até 2014, ele foi nome carimbado em várias teorias. Em 98, aquela lesão do Ronaldo lá, aquela convulsão que ele deu, logo após aquele fato, aquele acontecido e aquela derrota da seleção brasileira por 3-0 para a França, na França, veio a teoria assinada por esse alto funcionário da Rede Globo de que o Brasil teria vendido aquela Copa para a França para poder ganhar depois em 2002. E essas teorias dele ganhou vida em vários anos seguidos. Sempre quando um país ganha ou quando o Brasil perde a Copa, existe uma teoria de que o Brasil vendeu. A Copa de 2014, por exemplo, ele chegou a anunciar que o Brasil teria vendido a Copa para a Alemanha para poder ganhar a Olimpíada no ano seguinte, em 2016. Você aí acredita nisso? Você acha que realmente as Copas de 98 e de 2014, que foi 7-1 na semifinal, foram vendidas? Talvez aquela para a França, aquele 3-0, fosse demais mesmo. O Brasil poderia perder porque a França era uma puta seleção, uma seleção que jogou muita bola e tinha o apoio de sua torcida. Mas 3-0 era o placar? Ronaldo realmente contou a verdade sobre o que aconteceu? Edmundo veio dar uma declaração em público depois, dizendo que se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enjoados. Mas será que realmente essas teorias se comprovam? Você acredita nisso ou você acha que é só obra do futebol? Se você acredita nessa teoria, se inscreva aí no canal, dê sugestões para os novos vídeos, que a gente vai voltar aqui com mais teorias e mais tops para vocês. É nóis, valeu!